Na última quarta-feira, 4 crianças com idade entre 4 a 7 anos foram mortas em uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, por um homem de 25 anos que entrou no local armado com uma machadinha. O crime repercutiu nacionalmente e ampliou o debate sobre como lidar com a violência nas escolas. Quando esse tipo de evento acontece, ele traz para a população, de uma forma geral, um pânico de por que isso acontece? Qual que é a explicação? O que eu posso fazer para evitar isso? E a gente precisa lembrar que a violência ela nunca é simples. Ela tem muitos fatores, tanto para a gente explicar o porquê um caso desse acontece, então cada caso é um caso, tem fatores que são psicológicos, que são individuais, que são sociais, e as estratégias também de prevenção e de proteção, elas são coletivas. Então a gente precisa pensar tanto no que a escola pode fazer, de ser um lugar de suporte, de apoio para essas crianças, para esses adolescentes. Se possível, o apoio psicológico no manejo, no trabalho das emoções, trabalhar temas como diversidade e respeito às pessoas. Reitor do Centro Universitário de Patos de Minas, Henrique Miranda, explica que o trabalho a ser feito deve ser realizado no intuito de prevenir que atos como esses ocorram. Nós vivemos num contexto hoje em que se explora muitas situações de violência. Se você pega as músicas, os desenhos infantis, os filmes, as séries, a questão da violência se faz muito presente, de forma muito midiática e de forma muito mercadológica. O papel da universidade é trabalhar com seus alunos, além da formação profissional, além da formação técnica, também trabalhar com os alunos a formação de valores, as soft skills, as habilidades de relacionamento. Então, nós trabalhamos no âmbito universitário com a formação de valores humanos, para que os nossos alunos eles entendam como a sociedade funciona e como eles podem contribuir para uma sociedade mais humana, menos violenta. Mestre em psicologia, Patrícia Pantaleão relembra que a violência é consumida pelas pessoas constantemente por meio de videogames, cinema e até mesmo nas mídias jornalísticas. A sociedade, de uma forma geral, ela precisa desconstruir a violência como uma forma de comunicação válida. A gente ainda é uma sociedade que valoriza a violência, seja violência infantil, violência doméstica, e então nós precisamos ensinar para as nossas crianças, nossos adolescentes, que existem outras formas de resolver as situações que não passa pela validação que a gente geralmente dá nesses casos para violência. Por isso que não é tão interessante a gente atribuir, porque era bullying. Não é simplesmente porque a pessoa sofreu bullying que ela vai se tornar um criminoso. Casos como o massacre de Columbine em 1999 e o massacre de Realengo em 2010 foram praticados por rapazes que retornaram armados nas escolas que estudavam no intuito de se vingarem da violência psicológica que sofreram em situações anteriores. Grande parte das situações de violência escolar que nós estamos vendo historicamente, elas têm muito a ver com aquilo que hoje se chama situações de bullying, ou adolescente, a adolescente que sofrem bullying e depois voltam violentamente para se vingar disso. O ponto essencial diz respeito à ética. Ética significa bem comum. Quando eu trabalho com a ética, eu me respeito e eu respeito o outro. Professores, coordenadores escolares, toda a comunidade acadêmica precisa ter um compromisso efetivo com a ética. Quando nós nos comprometemos a trabalhar com ética, a respeitar o outro na sua humanidade, nós evitamos que situações de bullying ocorram. E evitando isso, consequentemente, nós também evitamos situações violentas nas escolas. Nada garante que nós eliminemos a violência no contexto escolar, mas as ações preventivas são fundamentais. Desde o professor que age de maneira não violenta com os seus alunos, até a própria comunidade acadêmica que age de maneira não violenta com a escola. Se existe um pacto pelo respeito, provavelmente essas ações de violência elas tendem a diminuir. Em Patos de Minas, como paliativo, a Polícia Militar desencadeou uma operação de proteção escolar.
E o poder público já discute a instalação de detectores de metais nas escolas da cidade. Então a gente pode pensar também em ações do próprio governo, no investimento em educação, no investimento em estudo, no investimento no apoio psicológico às escolas, aos alunos, em políticas públicas em especial, e a mídia também, né, que tem se falado que a mídia ela pode contribuir, ela deve contribuir na discussão dessas temáticas de uma forma responsável, até para a gente evitar o efeito de contágio, que é o que a gente está vendo aí, nessa valorização desses atos, de quem são esses criminosos que acabam incitando outros criminosos a também praticarem esse ato. Todas as vezes que uma situação ocorre, isso tende a trazer para a mídia, a trazer para os holofotes esse tipo de situação. Isso não acontece todos os dias, né? Isso não acontece em todas as escolas, mas quando acontece é muito desagradável. Nós temos que aproveitar esse momento em que esse tipo de situação está em evidência para pensar melhor como nós estabelecemos as relações de ética, respeito e empatia nos ambientes escolares, para justamente prevenir esse tipo de situação.